Você sente dificuldade na hora de fazer um resumo? Na hora de sentar ali e pegar aquele teu estudo e transformar ele num material que possa te ajudar a estudar, a revisar da melhor maneira possível aquele conteúdo que você estudou? Se você sente essa dificuldade, fica aqui comigo, que nesse vídeo eu vou te trazer 7 dicas para criar um resumo que vai te ajudar demais na hora de revisar a matéria que você estudou, para revisar para uma prova de concurso público, para o seu vestibular, ou até mesmo se você estuda por estudar, porque você gosta de estudar e porque você gosta de aprender. Bora lá? Bom, te prometi trazer 7 dicas para fazer um bom resumo. Mas antes de a gente começar, antes de a gente entrar no conteúdo desse vídeo de fato, eu vou te pedir uma coisa. Pega papel e caneta, porque a gente vai precisar anotar tudinho, para que você depois possa consultar e poder cada vez mais treinar e fazer cada vez mais um resumo melhor, um resumo mais útil para você na hora da revisão, na hora de revisar para uma prova, para você poder consultar esse material sempre que você precisar e cada vez mais elaborar um resumo melhor e mais útil para você, beleza? Corre lá, pega o papel e caneta e a gente volta pro conteúdo. Bom, então eu vou passar para você 7 dicas rápidas de como elaborar um bom resumo, de como trazer um material útil para você revisar, para você ter ali sempre que precisar consultar, né? Então assim, a primeira dica é: leia todo o conteúdo antes de fato começar o estudo. Então, o que seria isso? Seria você fazer uma leitura rápida do conteúdo para entender o que aquela leitura vai te trazer, o que aquilo vai de fato te proporcionar de aprendizado. Então você vai fazer uma leitura rápida, passando o olho sobre os capítulos, sobre os subcapítulos, tentando entender e extrair qual é o conteúdo que você vai aprender, né, ao efetuar essa leitura. Então, antes de mais nada, antes de usar de fato o papel e a caneta, você vai ler o conteúdo e tentar extrair aquilo que essa leitura tende a te proporcionar, quer te passar, quer te ensinar, para você já ter esse contato com a matéria e assim se tornar mais fácil o estudo posterior que a gente vai fazer com os próximos passos. Bom, a segunda dica é: releia o texto, dessa vez grifando e anotando aquelas ideias que são principais ao texto. Então você vai fazer a leitura e vai sim grifar, fazer setas e colocar algum pensamento que você teve, algum insight que aquele conteúdo te trouxe. Eu uso muito isso, eu faço muito risco, né, sobre algum aspecto que eu tenha entendido no texto, até colocando algum parágrafo de uma maneira mais melhor explicada para mim mesmo, né? Com as minhas próprias palavras. Isso é muito importante, você sempre usar suas próprias palavras. E eu costumo agir dessa forma. Eu grifo alguns pontos e outros pontos eu, com uma lapiseira, um lápis, né, eu risco e faço alguns tipos de anotação, umas setas, uns asteriscos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então a segunda dica é: releia o texto, dessa vez sim, anotando e trazendo o que é de mais importante para o texto, as principais ideias, aquilo que de fato o texto tende a te passar. A terceira dica é: perceba as expressões conectivas, né? Quais são as expressões conectivas? Então são por isso, então, ademais, coisas que ligam os conteúdos dentro do texto, né? Os parágrafos dentro do texto. Então você anota, sempre que tiver esse tipo de expressão, significa que vai ter algum tipo de conclusão, algum tipo de insight ali, algum tipo de coisa, de ideia importante dentro do texto. Ele está falando, trazendo todo o conteúdo e depois ele vai e fala o que aquilo de fato tem de importante. Então é importante você prestar atenção nesse tipo de expressão, porque isso vai te ajudar demais na hora de fazer o seu resumo. A quarta dica é: perceba os detalhes. Então, se tiver algum tipo de imagem, algum tipo de exemplo dado dentro da leitura, é importante você perceber aquilo, é importante você olhar para aquilo com carinho, entender
o que essa imagem, o que esse exemplo está tentando te passar dentro do texto. É muito importante perceber esses pequenos detalhes, porque isso às vezes traz clareza para aquela leitura que você está tendo ali. Às vezes está difícil e às vezes uma imagem, um exemplo, né, um tipo de desenho, qualquer coisa, pode te ajudar a trazer clareza para aquilo que você está lendo e te ajudar na hora de elaborar o seu resumo. A quinta dica é: faça mini resumos dos parágrafos que você vai lendo. Então, não precisa necessariamente fazer de todos os parágrafos, mas você pode pegar e fazer mini resumos ao longo da leitura. Então você lê um parágrafo, 2 parágrafos, você pega e resume isso num único parágrafo com as suas próprias palavras. Eu vou rebater aqui, vou reiterar isso. É muito importante você fazer o seu resumo com as suas próprias palavras. Você lê, pega aquilo que o texto quis te trazer, o que você entendeu dele e coloca no papel. Isso é muito importante. Faça isso sempre com as suas próprias palavras. Leia, entenda e depois você passa para o papel com as suas próprias palavras. Isso é muito importante e vai te ajudar demais na hora de você entender o texto e também de ter um material muito bom na hora de revisar. Bom, depois de ter feito tudo isso, a sexta dica é: releia esses mini resumos que você criou e pegue as expressões conectivas que você achou ao longo do texto e faça ligações entre eles. Você vai fazer um texto coerente acerca daquilo que você leu. Você vai pegar esses mini resumos e trazer para um texto sólido, único, por meio dessa interligação com essas expressões conectivas. Isso vai te ajudar a linkar uma ideia na outra e fazer com que você entenda cada vez mais o texto. Então, se você pegar e ler o texto e pegar aquilo que você entendeu do texto e passar para o papel com as suas palavras, você já está automaticamente trazendo para o seu cérebro uma nova ideia sobre aquilo que você está lendo. E é uma ideia que você mesmo criou. E isso é fundamental na hora de gravar o conteúdo de qualquer coisa. Quando você pega aquilo que você está lendo, aquilo que você teve contato, seja numa leitura, seja num vídeo que você está assistindo, numa videoaula, e você traz para dentro da sua cabeça, internaliza aquilo, processa e extrai com o seu próprio entendimento, com as suas próprias palavras, é surreal assim o que acontece. Como você grava essa informação, como você traz aquilo para uma memória de longo prazo. Você ajuda demais a criar essa memória de longo prazo quando você faz isso. Então leia os mini resumos que você fez, crie essa conexão, porque isso traz essa vivacidade para o texto, essa coisa mais divertida, né, de você fazer esse tipo de ligação, de você criar um texto novo a partir de um texto que você está lendo. Isso é sensacional e vai te ajudar demais na hora de criar esse seu resumo. E a sétima dica é: não copie e não comente dentro do seu resumo as ideias do texto. Porque se você copiar o que está lá escrito, você não precisa fazer um resumo, você simplesmente lê o que está lá escrito, né? Não vai te ajudar em nada você copiar aquilo que o autor escreveu. E também não vai te ajudar em nada você só comentar o que o autor disse, a ideia que o autor trouxe. Então sempre traga esse comentário do autor, essa ideia que o autor trouxe para você e extraia isso com o seu entendimento, com as suas palavras, com aquilo que você entendeu do texto. É muito importante isso, né? Já falei muitas vezes aqui ao longo desse vídeo, porque é de fato muito importante, talvez seja a ideia mais importante que eu tenha para te trazer aqui hoje. Internalize tudo que você recebe, as informações, e extraia com o seu próprio entendimento, com a sua própria palavra. Quando você faz isso, você transforma tudo que você recebeu em informações preciosas e que vão de fato ter muito mais facilidade em migrar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, se você olhar e pensar que se eu copiar o texto é mais rápido, se eu comentar é mais rápido, não faça isso, porque isso vai te atrapalhar, vai criar um resumo que não vai te ajudar em nada, a fixação da matéria, e você vai ter só perdido tempo ao elaborar esse resumo, né? Você só vai perder tempo ao elaborar esse resumo e não vai te ajudar em nada. E antes de acabar aqui, eu vou te trazer uma dica bônus. Um resumo bom, assim, que vai te ajudar a criar um bom material de apoio, né? Uma boa revisão, ele deve ter mais ou menos entre 25% e 30% do texto, né? Não é ideal que você tenha um resumo muito longo, muito extenso, porque
porque senão você já tem ali a leitura, você já facilita tudo com a leitura do próprio conteúdo que você estudou. Então tente elaborar esse seu resumo mais ou menos ali, estourando até uns 35%, 40% no máximo, mas sempre com as suas palavras. Então, um bom resumo, um bom material de apoio tem mais ou menos esse tamanho, entre 25% e 30% ali do texto original que você está lendo. Então, pensa nisso na hora de criar o seu resumo, faça esse exercício de pegar aquilo que você leu, trazer para dentro de você e extrair com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento. Porque você vai ver o quão enriquecedor isso vai ser, o quão mais fácil vai ser de você puxar essa informação da sua cabeça posteriormente. E eu te garanto que na hora que você for ler o seu resumo, muita coisa já vai vir ali mais fácil na sua cabeça. Já vai ter esse gatilho muito mais rápido para você puxar essa informação. E você vai ver que você realmente aprendeu aquilo que você estudou. E é isso. Hoje eu te trouxe 7 dicas sobre como fazer um bom resumo e ter um bom material de apoio na hora de revisar. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho da notificação para ficar ligado nos próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E é isso. Te agradeço a audiência. Muito obrigado e até a próxima. Bora!